Ministério Público Federal recomenda a órgãos militares no Amazonas que se abstenham de comemorar golpe de 1964. CNTE rejeita a proposta da SEDUC para reajuste e promete paralisação na terça-feira. Câmara aprova divórcio imediato em casos de violência doméstica. Clima tenso em Brasília. Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que Bolsonaro está brincando de presidir o país. Carro atropela 50 e mata 18 pessoas na Guatemala. Parlamento britânico rejeita todas as propostas apresentadas com opções ao Brexit. Bandidos cortam a luz, invadem a escola em Iranduba em plena luz do dia, rendem servidores, roubam dinheiro, relógio e celulares. Em mais um acerto de contas, homem executado com 3 tiros. Outro que foi baleado na madrugada morre no João Lúcio. Corpo de homem com sinais de tortura encontrado em saco plástico na estrada do Marapatá. É o Jornal da Manhã que está começando. Previsão do tempo. Manaus teve ontem um dia de muito calor e no início da tarde os termômetros chegaram a esbarrar nos 36 graus. Hoje a temperatura máxima prevista é de 32 graus Celsius. O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia diz que o dia fica parcialmente nublado com chuva em áreas isoladas, enquanto o Clima Tempo fala que é de 80% a probabilidade de chover 32 milímetros. A umidade do ar é de 84% e a velocidade do vento é de 15 km/h. É quinta-feira, 28 de março. Chegamos aos 87 dias do ano. Faltam 278 para terminar 2019. Hoje comemoramos o dia do diagramador, dia do revisor e o dia nacional de lutas estudantis. 1 centímetro é quanto subiu o Rio Negro até a leitura de ontem. Seu nível em relação ao mar era de 26 metros e 8 centímetros. O aeroporto Eduardo Gomes operou sem restrições para pousos e decolagem durante a madrugada. O militar de Ponta Pelada também está aberto para pousos e decolagens. Datas e fatos. Registros da história. 1899, Marconi estabelece pela primeira vez comunicação radiotelegráfica entre as costas da Mancha e a Inglaterra. 1910, o aviador francês Henri Fabre realiza o primeiro voo a bordo de um hidroavião. 1941, morre a escritora inglesa Virginia Woolf. Ela se jogou no rio Ouse, na Inglaterra. 1946, Juan Domingo Perón, eleito novo presidente da Argentina, permaneceu no poder durante 6 anos. 1969, morre Dwight Eisenhower, militar e ex-presidente dos Estados Unidos. 1980, anunciada a beatificação do padre José de Anchieta. Em 1554, ele fundou o Colégio Central do Povoado que originou a cidade de São Paulo. Agora 5h51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Um culto ecumênico em memória das 16 vítimas do acidente ocorrido em 28 de março de 2014 irá encerrar a programação da Semana Municipal de Prevenção a Acidentes de Trânsito. A celebração será realizada às 18 horas desta quinta-feira na Avenida de Djalma Batista, em frente à Universidade Paulista Unip. Desde 2015, a Prefeitura de Manaus realiza o culto ecumênico como forma de chamar a atenção da sociedade quanto à necessidade de conscientização sobre a importância do cumprimento da legislação de trânsito, tanto dos condutores quanto dos pedestres. E falando em trânsito, em acidentes, eu pergunto ao Alberto Pellegrini como é que está o trânsito nesse instante nas ruas da cidade. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, ouvinte do Jornal da Manhã. Paulo já começando a ficar agitado, né? Nesse momento a gente tem aí a movimentação dos trabalhadores do nosso distrito industrial, que vêm da zona norte, da zona leste da cidade e passam aqui pela Avenida Grande Circular em direção ao distrito. A avenida com uma movimentação bem intensa nesse momento. Paulo Guerra, não tenho dúvida em dizer que tem a maior movimentação da cidade nesse momento, dá-se na Avenida Grande Circular. E é assim, todo final de madrugada, começo de manhã, agitação bem intensa mesmo, Paulo. Aqui nós temos o Terminal 4, o Terminal 5 e os deslocamentos dos ônibus do distrito de quem vem da zona norte e leste para o distrito. Pellegrini, ouvintes reclamam que houve constantes falta de energia elétrica ontem, muitos cortes ontem no fornecimento de energia elétrica na zona leste da cidade. Pois é, Paulo, em alguns bairros, né, alguns pontos isolados, né, não foi em toda a zona leste como um todo, mas alguns bairros sim tiveram aí o fornecimento interrompido, houve aquela, né, vai e volta,
mas não foi em todos os bairros da Zona Leste, mas incomodou muito os moradores dessas áreas onde faltou energia a noite passada. Alberto Pellegrini, um homem foi levado para o pronto-socorro. Já chegou morto o Pellegrini, ele foi alvejado com quantos tiros? Ele foi alvejado com vários tiros, Paulo. O corpo ainda nem sequer chegou ao Instituto Médico Legal. Esse homem deu entrada no pronto-socorro João Lúcio a noite passada, com o corpo cheio de bala, Paulo. Ainda chegou com vida, mas não resistiu logo após dar entrada naquela unidade de saúde. Ainda passou por cirurgia, mas infelizmente acabou morrendo. Houve um acerto de contas e outro também foi executado aonde, Pellegrini? Pois é, Paulo, na estrada do Marapatá, né? Nós tivemos essa situação lá na estrada do Marapatá, quando um homem foi encontrado, o corpo dele foi encontrado enrolado em um saco plástico e com sinais de espancamento e de tortura. Além, Paulo, de um outro corpo que foi encontrado no conjunto Cidadão 6. O corpo também estava crivado de balas lá na rua 111, no conjunto Cidadão 6. Pronto-socorros da cidade com muitos atendimentos, Pellegrini? Não, até que não, Paulo. Movimentação tranquila. A maior movimentação ficou por conta do pronto-socorro Platão Araújo, né? E logo depois do pronto-socorro João Lúcio. Pronto-socorro 28 de agosto, movimentação bem tranquila durante a noite e madrugada. Alberto Pellegrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu na cidade nas últimas horas. E o tempo, como é que está, Pellegrini? Onde você se encontra? O tempo, nesse momento, Paulo Guerra, começando a ficar claro. Nós estamos aqui nas proximidades do pronto-socorro João Lúcio. Paulo, movimentação tranquila nesse momento, o tempo ainda começando a ficar claro, mas tem sim, Paulo, aquela ameaça de chuva, tá? Naquele jeitinho, com aquele vento bem friozinho aqui na área da zona leste da cidade, Alameda Costa Ferreira, pronto-socorro João Lúcio, Paulo. Tá bom, Pellegrini, daqui a pouco vamos falar que a Polícia Federal prendeu 16 passageiros com 300 quilos de cocaína no navio Costa Favolosa. Muita confusão ontem à noite no Porto de Santos, Pellegrini. O pessoal já se preparava, os traficantes levando várias malas com 300 quilos de cocaína para uma viagem para um cruzeiro, quando a Polícia Federal chegou e prendeu todo mundo. 5:55. O Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor autuou um supermercado, uma agência bancária e notificou 7 postos de combustíveis durante a operação realizada ontem aqui em Manaus. A ação aconteceu após denúncias de consumidores e tinha como objetivo fiscalizar o segmento de alimentos, serviços bancários e de combustíveis. As 2 agências bancárias visitadas, o Procon multou apenas uma por infringir a lei estadual das filas. A espera por atendimento nos guichês de caixas ultrapassou em 13 minutos o tempo máximo permitido, que é de 15 minutos em dias normais. No supermercado fiscalizado pelo Procon foram encontrados alimentos fora da data de validade sendo expostos para venda. Entre eles, 1.100 unidades de ovos que haviam vencido no dia 2 de março deste ano. Outros alimentos como peixes, iogurtes, quiabo, pepino e enlatados também foram identificados pelos fiscais como produtos impróprios para o consumo. É bom que o consumidor preste bem atenção quando os produtos caem de preço repentinamente. Olhe sempre o prazo de validade desses produtos. Nesta quinta e sexta-feira, os candidatos que ficaram na lista de espera online em um dos cursos de qualificação profissional do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas poderão confirmar se sobraram vagas. Eles deverão ir à unidade onde tentaram se inscrever das 8 às 17 horas para saber se restaram vagas. No ato da inscrição, dia 21, os candidatos foram informados no comprovante de inscrição emitido pela CETAM se conseguiriam vaga ou se haviam ficado na lista de espera. Parte dos 144 mil inscritos para o concurso público do IDAM realiza provas no próximo domingo. A prova para os candidatos de nível superior inicia às 8 horas e os portões ficam abertos às 7 às 7h50. Para os candidatos que disputam uma vaga de nível médio, a prova inicia às 14 horas e os portões ficam abertos de 13 às 13 horas e 50 minutos. O cartão de convocação para a prova, contendo o local do exame, sala e horário de realização da prova, está disponível para todos os candidatos no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, no endereço eletrônico www.ibfc.org.br.
O Departamento Estadual de Trânsito, Detran, divulga edital para leilão de 425 veículos que estão recolhidos no pátio do Detran em Manaus. O primeiro leilão de 2019 ocorrerá no dia 6 de abril e será realizado em duas modalidades, presencial e online. O certame será realizado na sede da empresa Leilão Manaus, leiloeiro selecionado após um processo de credenciamento localizado na Torquato Tapajós. Dos 425 que serão leiloados, 414 são motocicletas e 11 são carros. A Defesa Civil liberou o empenho de R$200 mil para executar ações que minimizem os danos causados pela cheia do Rio Juruá no município de Eirunepé. Em situação de emergência, desde o dia 15 de fevereiro, a cidade tem quase 13 mil pessoas afetadas pela cheia. Além dos recursos, também serão enviados mais de 6.500 itens de ajuda humanitária. A formalização do repasse foi feita na manhã desta quarta-feira durante uma reunião entre o prefeito de Eirunepé, Railan Barroso, e o secretário executivo da Defesa Civil do Amazonas, Francisco Máximo. A Associação Rainha do Rosário e da Paz está convidando a comunidade católica, em especial de Manaus, para participar da peregrinação a Nossa Senhora da Paz, a ser realizada no Santuário Rainha do Rosário e da Paz, em Itapiranga, nos dias 1º e 2 de abril. A programação completa da peregrinação pode ser encontrada no site santuariodeitapiranga.com.br. Informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A Prefeitura de Manacapuru, através do projeto Salta Z, está levando água potável às comunidades do interior, onde as dificuldades para o abastecimento ainda é uma dura realidade. Por muitos anos, grande parte da população ribeirinha vinha sofrendo com a condição da água contaminada dos rios, o que desencadeava graves problemas de saúde para a população. Manacapuru já é o município com maior número de instalação do projeto Água Potável Salta Z. O prefeito Beto D'Angelo destaca o projeto como uma solução para a necessidade do interior. É um projeto grandioso. É um projeto que vai levar água tratada às comunidades. O projeto chama-se Salta Z, é um projeto criado no estado do Pará. Nós, no Manacapuru, conseguimos 8 unidades, dentre elas 4 já foram instaladas. É um projeto que trata a água imprópria para o consumo humano, deixando ela completamente potável. Infelizmente, algumas pessoas tentam deturpar o projeto, achando que é apenas uma caixa d'água. Porém, lá, a água que hoje as pessoas não consomem, passam a consumir depois dela tratada. Em uma hora trata-se 5.000 litros de água. Isso quer dizer que eu estou levando saúde para a comunidade. Menos criança doente, mais criança na escola. E nós catalogamos, são 62 comunidades que têm necessidade desse projeto. Isso quer dizer que nós vamos ter que buscar mais, vamos buscar junto à Defesa Civil do Estado, junto à Secretaria de Obras do Estado, para que a gente possa trazer mais projetos. Infelizmente, algumas pessoas ainda, de uma forma maldosa, tentam apequenar um grande projeto. O prefeito finalizou pedindo mais consciência da população em não jogar lixo nos rios. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h05 em Manaus. Informações dão conta de que um ônibus está em pane mecânica na Avenida Silves, comprometendo totalmente uma faixa da rua. Uma tonelada de pescado ilegal e carne de animais silvestres foi apreendida no Porto de Manaus ontem, durante a 5ª fase da Operação Pilar, deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública. Um homem de 69 anos foi preso em flagrante e a Polícia Civil já identificou outros envolvidos. De acordo com a titular da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente, delegada Carla Biagi, a ação contou com a participação da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações. As equipes montaram um campana no Porto de Manaus e por volta das 5h30 fizeram abordagem à embarcação que vinha do município de Tefé. A 14ª edição do Boletim Epidemiológico da Síndrome Respiratória Aguda Grave da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas atualizou ontem que registrou 863 casos notificados, sendo 119 positivos para o vírus da influenza e 163 para vírus sincial respiratório. O número de óbitos não trouxe alteração em relação aos 2 últimos boletins, nos dias 22 e 25 de março. São 31 mortes por H1N1, 24 em Manaus, 3 em Manacapuru, 1 em Parintins, 1 em Itacoatiara, 1 em Japurá e 1 em Urucurituba. Em relação ao Ciencial, também continuam sendo 13 óbitos, sendo 11 da capital, 1 em Borba, 1 em Manacapuru, além de um óbito em Manaus por para-influenza tipo 3. E atenção, o dia D de vacinação contra a influenza será 30 de março.
quando acontece uma grande mobilização para a intensificação da campanha. Na ocasião, serão disponibilizados 681 postos de vacinação em todas as zonas da capital no sábado, com 3.040 profissionais de saúde envolvidos. Portanto, o dia D de vacinação contra a influenza será no dia 30 de março, sábado. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, visita nesta quinta-feira, às 10h30, a nova sede da CEPED em Manaus. Acompanham a ministra as secretárias nacionais da Pessoa com Deficiência, Priscila Gaspar, e da Mulher, Tia Heron. Além de conhecer as novas dependências da CEPED, a ministra vai anunciar oficialmente que o Amazonas será o pioneiro nos projetos voltados ao seguimento das PCDs, no que tange ao desenvolvimento de políticas públicas que detectem e previnam o aumento do número de pessoas com deficiência no estado. O Amazonas iniciou nesta quarta-feira a participação na reunião do Comitê Diretivo da Força Tarefa dos Governadores para Clima e Florestas em Macapá, com discussão sobre geração de renda e conservação de florestas. O evento antecede o Fórum dos Governadores da Amazônia, que será realizado nesta quinta e sexta-feira na capital do Amapá e que contará com a presença do governador Wilson Lima. A Comissão de Defesa, Desenvolvimento Econômico, Estratégico e Sustentável da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas, esteve na Sulframa ontem para formalizar convite ao superintendente da autarquia, Alfredo Menezes, como palestrante em solenidade alusiva ao aniversário de 43 anos da BR-319. O evento, que é o primeiro da comissão, está marcado para o dia 5 de abril, às 18 horas, no auditório da OAB. Na ocasião, a proposta é que Menezes aborde a BR-319 como vetor de desenvolvimento para o estado do Amazonas e os benefícios de sua interligação para o restante do país. Agora 6h09 em Manaus. Mutuários e conjuntos habitacionais da Superintendência de Habitação do Amazonas, SUAB, com débitos em aberto, tem até o dia 9 de abril para quitar suas prestações em atraso com 100% de desconto nos juros contratuais para pagamentos à vista. A campanha faz parte do Programa de Recuperação de Créditos e está em vigor por meio da Lei 4.577/2018, que possibilita a renegociação de dívidas de contratos ativos e inativos de residenciais populares financiados pelo Sistema Financeiro da Habitação, o SFH, nos municípios de Manaus, Itacoatiara, Manicoré, Humaitá, Parintins, Coari, Manicoré e Maués. Um estudo feito por pesquisadores brasileiros e australianos revelou um nível relativamente alto de mercúrio acumulado no Rio Madeira. A extração artesanal de ouro nos últimos anos é apontada como a principal causa da poluição no maior afluente do Rio Amazonas. Os resultados da pesquisa foram publicados em uma revista internacional. O estudo foi feito por pesquisadores da Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus de Rio Claro, em parceria com pesquisadores da Queensland University of Technology da Austrália. O novo contrato de terceirização do Hospital Delfim Aziz e da UPA Campos Sales precisa condicionar o repasse de pagamentos ao cumprimento obrigatório de metas de produtividade. A recomendação foi feita nesta quarta-feira pelo deputado estadual Ricardo Nicolau do PSD, que pediu acesso ao contrato de 8,4 milhões de reais mensais firmado nesta semana pelo governo estadual. Acusado pela deputada estadual Maiara Pinheiro, filha do ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, de estar no comando da SEDUC para roubar, o secretário Luiz Castro reagiu ao ataque e disse que vai recorrer à justiça para defender sua honra. Aqueles inconformados que fizeram campanhas caríssimas com financiamentos eleitorais inexplicáveis é que têm que dizer para a população de onde saiu tanto dinheiro para fazer suas campanhas milionárias, disparou ele. Em todo o Amazonas vivem hoje em torno de 210 mil indígenas distribuídos em cerca de 66 povos. São esses números que indicam que o estado é o mais índio do Brasil. Essa característica também traz algumas consequências, como, por exemplo, o reflexo na saúde dessa população. Essa missão foi dada pelo governo federal à Secretaria Especial da Saúde Indígena, a CESAI, que, de acordo com alguns representantes desses povos, mesmo faltando alguns ajustes, é o melhor modelo até agora implantado. No entanto, pelas informações que circulam nas mais de 2.500 aldeias, o Ministério da Saúde vai acabar com a secretaria e, consequentemente, municipalizar os serviços de saúde. Diante desse cenário, os povos indígenas reunidos resolveram protestar em Manaus. Além de ruas, os índios ocuparam diversos prédios públicos. E nesta quarta-feira chegaram à Assembleia, na sede do Poder Legislativo. Eles ocuparam galeria com palavras de ordem e cantos indígenas. Enquanto isso, os deputados começaram a se pronunciar em defesa da causa. No final do pequeno expediente, o presidente da Assembleia, deputado José Neto, do PSD,
falou com jornalistas sobre o assunto, confirmando as providências que serão tomadas. Para Josué, o dever da Assembleia foi cumprido. Estamos com o sentimento de dever cumprido, de estar recebendo todos esses homens e mulheres indígenas do nosso estado do Amazonas, entendendo que esse, até então, foi o melhor modelo para a saúde dos povos indígenas, o DICEIS, que nós temos no Amazonas, através da Secretaria de Saúde Indígena. Então, nesse momento aqui na Assembleia, recebendo vocês, nós ficamos muito felizes, apesar de entender e de saber que o momento não é de felicidade, é de tristeza, mas nos sentimos com o dever cumprido. E não só abrindo espaço para que os colegas indígenas possam falar, mas constituindo uma comissão que possa ir até Brasília, procurar o ministro, conversar com nossos deputados federais, pedir o apoio dos nossos senadores, Eduardo Braga, Omar Aziz e Plínio Valério, para que a gente não permita a extinção dos DICEIS do nosso estado do Amazonas e o SESAI. O presidente da Assembleia, no encontro com as lideranças indígenas, fez questão de ressaltar ainda que a defesa da causa é de todos os deputados. Quero desejar sucesso, que Deus ilumine todos nessa causa. Eu sou conhecedor disso, né? Nós conhecemos vários distritos de saúde indígena, do Alto Solimões, São Gabriel, de Parintins, na região ali do Médio e do Baixo Amazonas, Borba também, com os Apurinã. Isso nos faz muito felizes e com o sentimento de dever cumprido. Conte com a gente, estamos já apoiando essa causa, já temos um manifesto assinado pelos 24 deputados que nós vamos encaminhar ao ministro e, ao mesmo tempo, 3 colegas deputados irão até Brasília para estar junto com vocês nessa causa e sucesso. Tenho certeza que a gente vai conseguir mais essa vitória. 6h14 em Manaus. O senador Eduardo Braga fez um apelo do plenário do Senado como líder do MDB e da minoria da casa ontem à noite ao presidente da República, Jair Bolsonaro, para que pare com o que chamou de show de pirotecnia. O presidente da República precisa estabelecer um diálogo com o Senado, com os partidos, de forma transparente e de forma absolutamente republicana, disse Braga. A Assembleia Geral realizada na tarde de ontem pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, Sinteam, rejeitou a proposta de 4% de reajuste salarial oferecida pela Secretaria Estadual de Educação, a SEDUC. Segundo a estimativa do Sinteam, mais de 1.000 trabalhadores participaram da reunião. A diretoria do sindicato disse que vai comunicar formalmente a decisão à SEDUC nesta quinta-feira. Nós mantivemos nossa proposta de 15% de reajuste e vamos dar continuidade às negociações, disse a presidente do Sinteam, Ana Cristina Rodrigues. A Assembleia também aprovou paralisar as atividades na próxima terça-feira, dia 2 de abril, caso não haja uma resposta positiva até o dia 1º. Além dos 15% de aumento, o sindicato reivindica atendimento para os trabalhadores do interior, de acordo com o contrato entre a SEDUC e a Apvida. Ampliar o atendimento da Apvida para os aposentados. Segurança nas escolas das redes estadual e municipal. Cobrar os valores e aprovação do auxílio localidade. Auxílio alimentação por turno. Auxílio transporte para todos sem o desconto de 6%. Enquadramento horizontal automático, reduzir de 4 para 3 anos e o enquadramento vertical imediato. O Sinteam informou que os professores de Irunepé, Parintins e Humaitá também rejeitaram a proposta do governo. Até sexta-feira, outros municípios realizam também para discutir a data base. Em ação coordenada nacional que conta com a participação de diversas unidades do Ministério Público Federal no país, o Ministério Público Federal no Amazonas recomendou às Forças Armadas no estado que se abstenham de promover qualquer comemoração alusiva ao golpe militar de 31 de março de 1964. A recomendação é uma resposta à determinação do presidente Jair Bolsonaro de que a defesa faça comemorações devidas do golpe de 1964. Os órgãos representantes das Forças Armadas no Amazonas têm prazo de 48 horas a contar do recebimento para informar a respeito do acatamento da recomendação. A recomendação do Ministério Público Federal no Amazonas foi encaminhada para a 12ª Região Militar e para o 2º Grupamento de Engenharia em Manaus, para a 2ª Brigada de Infantaria de Selva, situada no município de São Gabriel da Cachoeira, e a 16ª Brigada de Infantaria de Selva, no município de Tefé. Segundo o órgão, o período de quase 21 anos iniciado nesta data é considerado oficialmente pelo Estado brasileiro e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos como um regime de exceção, durante o qual houve supressão da democracia e dos direitos de reunião, liberdade de expressão e liberdade de imprensa. O Ministério Público Federal no Amazonas destacou também a prática de diversos crimes e de violações igualmente reconhecidas pelo Estado, motivo pelo qual não deve ser festejado. 6h17 em Manaus.
O ônibus articulado em pane em frente ao conjunto Tiradentes atrapalha o trânsito no local, segundo informações que chegam nesse instante aqui à redação do Jornal da Manhã. Polícia. Bandidos cortam a luz, invadem escola em Iranduba em plena luz do dia, rendem servidores, roubam dinheiro, relógios e celulares. A reportagem é de J. Rai. 2 homens com os rostos cobertos por camisas e armados com revólveres invadiram pouco antes das 9 horas da manhã de ontem a Escola Municipal Nova República no ramal do Lago Santo Antônio, área de expansão urbana de Iranduba. Antes, eles teriam desligado a energia da unidade de ensino, cujo fio foi encontrado no chão, e ficaram escondidos na mata. Sem luz no prédio, as aulas foram suspensas e enquanto a gestora Eunice Henriques e outros servidores verificavam o que havia acontecido com a rede elétrica, foram surpreendidos pelos 2 elementos que obrigaram todos a se deitarem na cozinha, onde ficaram por cerca de 20 minutos sob ameaças e tendo os seus pertences roubados. A gestora relatou à polícia que os bandidos deram coronhadas na cabeça do vigia da escola Francilon Serrão de Araújo e ainda fizeram um disparo na direção de um rapaz identificado como Leandro, que por pouco não foi atingido. Além de Eunice Henriques, outras 3 pessoas tiveram os seus pertences roubados. A servidora pública Lucirene Rafael, que trabalha na Escola Nova República, relatou por telefone os momentos de terror que ela e os colegas passaram nas mãos dos assaltantes. Acabamos de ser assaltados na escola, do rapaz armado. Ele fez a gente sentar, deitar todo mundo na cozinha. 2 jovens. Arma de fogo, Jota, arma de verdade. A arma não estava coberta, a arma estava aparecendo normal. Agorinha da escola, eles não levaram nada não. Eles disseram que não queriam botinhas, não queriam nada, só queriam celular e dinheiro. Ficaram mais de 20 minutos com a gente lá. Ao todo foram roubados cerca de R$700 em dinheiro, 3 celulares, 2 relógios e um óculos de sol. À tarde, o secretário de Educação de Iranduba, professor Hamilton Gadelha, esteve na Escola Nova República. A prefeitura estuda medidas para dar mais segurança às unidades de ensino locais que têm sido alvos da bandidagem, assim como também às escolas da rede estadual localizadas em Iranduba. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h24 em Manaus. Informações dão conta de que a motocicleta CG NOI, placa 4188, com 2 bandidos estão fazendo um arrastão na Max Teixeira e na Torquato Tapajós. Pode, Alberto Pellegrini? Pois é, pelo Paulo Guerra, polícia neles o mais rápido possível, área de paradas de ônibus, pessoal que está esperando pelo coletivo, tanto na Max Teixeira, que é a estrada da Cidade Nova, né, que dá acesso à Cidade Nova, até a Torquato Tapajós. Muita gente à espera do coletivo na madrugada estão sofrendo aí assaltos nesse arrastão que essas pessoas, esses bandidos na moto estão fazendo nesse momento. O que mais aconteceu nas últimas horas, Pellegrini? Muito bem, Paulo, para reforçar a informação que você já trouxe aqui no Jornal da Manhã, que um ônibus articulado, o famoso pata-choca, atrapalha muito o trânsito nesse momento na Alameda Cosme Ferreira, sentido de quem vai para o centro da cidade, em frente ao conjunto Tiradentes. Um outro ônibus em pane mecânica atrapalhando demais também o trânsito na Avenida Costa e Silva, a famosa Silves, isso já na área da zona sul da cidade. Pois muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto socorro 28 de agosto, um registro por agressão física, um registro por atropelamento e foi só no plantão da noite de ontem para hoje no que se diz respeito à violência. Já no pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade recebeu uma pessoa vítima de também agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Uma pessoa também deu entrada vítima de atropelamento. Falando do SPA do São Raimundo, Paulo Guerra é assim lá no SPA do São Raimundo. Quem precisar de um curativo, quem precisar de um, por exemplo, que for tirar uns pontos, né? Quem precisar tirar um ponto que levou pelo corpo, lá no SPA do São Raimundo, só tira sábado e domingo. Se um paciente precisar tirar ponto, uma pessoa carente que não tenha muito dinheiro para se deslocar de ônibus ou de táxi, chega lá no SPA do São Raimundo para tirar ponto, não tira não, rapaz, só tira dia de sábado
e dia de domingo. Lá no pessoal do São Raimundo, lá só pode passar mal no final de semana. Verdadeiro absurdo lá no SPA, localizado no São Raimundo, o famoso SPA do São Raimundo. Só tira ponto dia de sábado e domingo. Tô dizendo, rapaz, precisa de uma fiscalização por parte da Secretaria de Saúde. Mais. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto socorro Platão Araújo. Este localizado no coração da zona leste da cidade. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um homem recebeu uma estocada, recebeu uma facada e foi rapidamente levado ao pronto-socorro Platão Araújo. Chegando no Platão Araújo, ele foi muito bem atendido. De tudo foi feito para salvar a vida desse homem e assim os profissionais da vida o fizeram. Mais uma vez, os médicos, enfermeiros, os técnicos de enfermagem, enfim, toda a equipe do pronto-socorro Platão Araújo fizeram de tudo para salvar a vida desse homem. Ele passou por cirurgia e conseguiu escapar. Graças ao empenho dos profissionais de saúde, tanto do João Lúcio, quanto do 28 de agosto e também do Platão Araújo, esses profissionais salvam vidas todos os dias nessas unidades de saúde. Também do Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de uma correntada nas costas. Uma corrente de bicicleta, aliás, foi usada para acertar as costas desse homem, que não se sabe ainda qual o motivo, por que ele foi agredido. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Na madrugada de hoje, um homem dava entrada no pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da zona leste da cidade. Ele havia levado tiros pelo corpo. Os profissionais da vida, a equipe, os anjos da vida do João Lúcio fizeram de tudo para salvar a vida desse homem, mas ele já chegou praticamente morto. E logo após dar entrada no pronto-socorro João Lúcio, ele foi muito bem atendido, porém não resistiu aos ferimentos. E morreu. Conjunto Cidadão 6, onde a droga, onde as bocas de fumo tomam conta do conjunto. E ontem à noite, na rua 111, no Conjunto Cidadão 6, um homem foi assassinado, um homem foi barbaramente executado com um balaço nas costas que atingiu o coração da vítima. Ele foi morto por um homem ainda desconhecido. Ele foi mais uma vítima da violência no Conjunto Cidadão 6. A polícia precisa com certeza fazer por lá uma operação, alguma coisa assim, que os moradores denunciam, falam, reclamam que a movimentação por parte de boca de fumo é das maiores lá no Conjunto Cidadão 6. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um corpo foi encontrado enrolado em um saco plástico na estrada do Marapatá, no Distrito Industrial. As primeiras informações dão conta de que esse homem fora barbaramente, cruelmente assassinado por espancamento, por agressão física. Marcas de tortura estavam espalhadas por todo o corpo da vítima. Ele não foi identificado ainda e o corpo está no Instituto Médico Legal. Esse homem que foi assassinado e ainda não foi identificado, o Departamento de Perícia Técnica Científica esteve no local, fez os primeiros procedimentos de perícia e logo depois os profissionais do IML fizeram a remoção do corpo. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 77 exames
de corpo de delito, interagindo com nossos ouvintes. Um abraço aos motoristas de lotação, do transporte alternativo, acenando para a nossa unidade externa nesse momento do Jornal da Manhã, apontando para o rádio, dizendo que estão ligados na audiência do Jornal da Manhã. Um abraço para o Batata da Lotação, que também está ligado no Jornal da Manhã. É contigo, Paulo Guerra. Esportes. E vamos falar da Mega Sena, concurso 2137, que acumulou em 10 milhões. A quina saiu para 45 apostadores, cada um recebe R$36.544. Dezenas sorteadas: 01, 02, 11, 12 34 e 49. Placar dos jogos de ontem no Campeonato Carioca. Flamengo 2, Fluminense 1. Flamengo classificado. Campeonato Paulista, Ituano 0, São Paulo 1. São Paulo também classificado. Corinthians 1, Ferroviária também 1. Nos tiros livres da marca do pênalti, o Corinthians se classificou fazendo 4-3. Campeonato Gaúcho. São Luís 2, São José 1. São Luís classificado. Internacional 0, Novo Hamburgo 1. Internacional classificado. Um jogo isolado pela Copa do Brasil. Chapecoense 2, Criciúma 1. Campeonato Amazonense. Penarol 0, Penarol 3, Rio Negro 0. Manaus 3, Princesa 1. Sul-América 1, Iranduba 2. Libertadores da América. Cruzeiro 2, Deportivo Lara 0. Hoje pelo Campeonato Carioca tem Bangu e Vasco da Gama. E o jogo começa às 21h30. Últimas notícias. O Banco Central divulga hoje o relatório trimestral de inflação com estimativa para inflação e PIB. Termina nesta quinta-feira o prazo para quem quiser arrematar itens que pertenceram à companhia aérea Varig. São diversos itens, desde louças e utensílios de cozinha até equipamentos, obras de arte e mock-up, um pedaço de cabine de avião em tamanho real usado para treinamento. Está disponível um lote com trolleys, carrinhos usados pelos comissários de bordo para levar comida nos aviões, armários, mesas e cadeiras com lance inicial de R$4.500. O governo federal leiloará nesta quinta-feira um trecho de 1.537 quilômetros da ferrovia Norte-Sul que liga Porto Nacional no Tocantins à Estrela do Oeste em São Paulo. Este é o primeiro leilão de ferrovias do governo em mais de 10 anos. A ferrovia é classificada como um dos principais projetos para o escoamento da produção agrícola do país e a estimativa é que os investimentos cheguem a 2,724 bilhões. 3 barragens da Vale em Minas Gerais, a B3, B4 em Macacos e as forquilhas 1 e 3 em Ouro Preto entraram em alerta máximo para o risco de rompimento na noite de ontem. Elas foram alteradas de nível 2 para o nível 3 de segurança. A Vale afirma que não haverá novas retiradas de moradores e que não houve rompimento. 10 brasileiros, 3 franceses e 3 belgas foram presos em flagrante com aproximadamente 300 quilos de cocaína no navio de passageiros Costa Fabulosa, que fez escala no Porto de Santos ontem. O objetivo era levar a droga para a Europa, pois a embarcação encerra a participação na temporada brasileira de cruzeiros e iniciou a viagem de travessia do Oceano Atlântico. Os passageiros, 8 mulheres e 8 homens, todos menores de 30 anos, foram presos a bordo da embarcação depois que agentes de segurança do navio identificaram por scanners a bordo tabletes da droga nas respectivas bagagens despachadas. Assim que localizados pelas equipes e por policiais federais, todos foram desembarcados e levados à delegacia. A ocorrência não reteve o navio capaz de transportar quase 5.000 pessoas e que recebeu autorização das autoridades para seguir viagem ainda no início da noite de ontem. A droga estava dividida em 16 tabletes por mala, distribuídos igualmente entre as bagagens dos envolvidos. Os brasileiros e os estrangeiros, após serem ouvidos pelo delegado da Polícia Federal, foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória da região para aguardar a audiência de custódia na Justiça Federal, ainda sem prazo definido. Um ataque a tiros a 2 carros e um ônibus deixou 2 homens mortos e pelo menos 2 pessoas feridas em Seattle, no estado de Washington, noroeste dos Estados Unidos. O incidente, segundo a polícia divulgou no Twitter, ocorreu por volta das 20 horas desta quarta-feira no horário de Brasília. O responsável pelo ataque foi preso, segundo a organização que, a princípio, havia confirmado apenas uma vítima fatal. De acordo com a polícia, o suspeito atirou em uma mulher e em seguida abriu fogo contra um ônibus. Pelo menos 18 pessoas morreram atropeladas nesta quarta-feira à noite na Guatemala depois de serem atingidas por um veículo de transporte pesado. A tragédia, segundo o Corpo de Bombeiros, aconteceu na entrada de Nahualá, no departamento de Sololá, quando um grupo de cerca de 50 pessoas foi atropelado no quilômetro 158 da rota interamericana. Outras informações dão conta de que é de 30 o número de mortos.
Em uma votação de opções ao Brexit, o parlamento britânico rejeitou ontem todas as 8 propostas apresentadas. Após a divulgação dos resultados, os parlamentares iniciaram um acalorado debate sobre seus próximos passos, mas não chegaram a uma conclusão. Inicialmente, eles deveriam votar novamente as opções com mais aceitação na próxima segunda-feira, 1º de abril, e definir aquela com a maior aprovação. Esta seria encaminhada à primeira-ministra Theresa May para que ela negociasse com a União Europeia. A Premier disse que iria considerar o que fosse determinado, mas se recusou a garantir um compromisso com o resultado. Os ex-deputados estaduais do Rio, Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi, todos do MDB, serão julgados pela primeira vez na Lava Jato no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O trio foi denunciado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Juntos teriam embolsado mais de 100 milhões de reais, só isso, em ação liderada pelo ex-governador Sérgio Cabral do MDB. Os parlamentares foram presos no ano passado durante o mandato e continuam detidos. Pisciani é o único que seguiu para a prisão domiciliar numa mansão na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, informou na noite de ontem que Paulo César Teixeira, diretor de avaliação da educação básica, pediu demissão. A diretoria que ele coordenava é responsável pela realização do Exame Nacional do Ensino Médio ENEM. É a 13ª baixa no alto escalão do MEC e do INEP desde o início do novo governo. O pedido de demissão de Teixeira ocorreu no dia seguinte ao da saída de Marcos Vinícius Rodrigues do cargo de presidente do INEP. Cúpula das Forças Armadas diz que golpe de 64 cessou escalada em direção ao totalitarismo. A declaração faz parte do texto que será lido nos quartéis para marcar 55 anos do golpe. A ordem do dia foi assinada pelo ministro da Defesa e por chefes do Exército, Marinha e Aeronáutica. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse ontem que seria melhor desistir do projeto de lei anticrime que foi enviado pelo governo ao Congresso do que retirar a parte da proposta que trata da corrupção em nome de uma votação mais rápida. Nenhum deputado ou deputada me solicitou a retirada das provisões da corrupção do projeto. Eu, particularmente, se houvesse uma solicitação dessa espécie, jamais concordaria. 6:47. A Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto de lei que permite à vítima de violência doméstica solicitar ao juiz a decretação imediata do divórcio ou do rompimento da união estável. A matéria segue para apreciação do Senado. O texto aprovado prevê a necessidade de a vítima ser informada sobre o direito de pedir imediatamente o divórcio e a possibilidade de o juizado decidir sobre esse divórcio sem tratar da partilha de bens que poderá ser feita posteriormente. É o velho e bom divórcio. A relatora do texto aprovado, deputada Érica Cocai, PT do Distrito Federal, destacou que atualmente a lei já permite o divórcio ou a dissolução da união estável, em qualquer hipótese, sem a necessidade de que a vítima comprove violência doméstica para que o vínculo seja rompido. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quarta-feira em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado que não tem apego ao cargo, mas não terá inconsequência ou a irresponsabilidade de sair na primeira derrota. Guedes deu a declaração ao responder a uma pergunta sobre a possibilidade de deixar o cargo na hipótese de o Congresso não aprovar uma reforma da Previdência que permita uma economia de R$1 trilhão em 10 anos, como defende a proposta do governo enviada ao Legislativo. A relação entre o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, segue muito tensa. Eles continuam trocando farpas. Ontem Maia fez um apelo. Pare, chega, pensa o entorno para parar de criticar. Antes ele falou que enquanto o país tem milhões de desempregados e registra milhares de assassinatos todos os anos, Bolsonaro está brincando de presidir. Bolsonaro, por sua vez, afirmou que não existe brincadeira. Nos últimos dias, a relação de Maia e Bolsonaro se deteriorou porque os dois passaram a divergir publicamente sobre a quem cabe a articulação para aprovação da reforma. Enquanto Bolsonaro diz que a responsabilidade é do Congresso, Maia afirma que o governo não pode terceirizar a articulação política. Ministros da ala militar defendem que Bolsonaro procure Maia e o vice-presidente Mourão vê ruído na comunicação e diz que Maia é imprescindível. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira.
O Globo do Rio de Janeiro. Troca de farpas entre Maia e Bolsonaro acentua a crise do Planalto com a Câmara. A Folha de São Paulo. Guedes diz que não tem apego ao cargo de ministro, mas que não sairá na primeira derrota. O Estado de São Paulo. Flávio Bolsonaro propõe reduzir a maioridade penal a 14 anos em crimes hediondos e tráfico. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. OAB condena 31 de março festivo de Bolsonaro e alerta para a estrada tenebrosa. Valor econômico. Bolsa desaba 3,6% e dólar encosta nos R$4 com o governo em crise. Estado de Minas. Defesa Civil eleva nível de risco de barragem da Vale em Macacos. Jornal do Comércio no Recife. Maia diz que Bolsonaro está brincando de presidir o país. Fortaleza, Diário do Nordeste. Barragem rompe em Sobral e interdita uma das vias de acesso à cidade. Porto Alegre, 0 hora. Bayer é condenada a pagar 80 milhões de dólares a homem que teve câncer por herbicida. Participaram desta edição reportagens J. Rai, José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusora. Tá todo mundo ouvindo.